Olá, turma, professor Fábio Ribeiro. Faremos uma revisão aí, né, sobre carga elétrica e força elétrica, né, assuntos aí que nós estudamos aí dentro da eletrostática, ok? Bem, pessoal, temos aqui o átomo, né, o átomo apresenta duas regiões, que é a eletrosfera, tá, e o núcleo. Na eletrosfera nós encontramos aí os elétrons, né, a eletrosfera é essa região aqui externa do átomo, tá, encontramos aí os elétrons. E o núcleo, tá, nós encontramos os prótons e os nêutrons, que estão aqui, ó, concentrados aqui nessa região central aqui, tá? Então existe aí uma importante propriedade, né, atribuída a essas partículas, especificamente aos prótons e os elétrons, que é a carga elétrica, tá? Então os prótons, tá, apresentam aí carga positiva, tá? E os elétrons carga negativa. Já os nêutrons não apresentam carga, tá? São destituídos de carga, tá? A carga é nula. Beleza, galera? Bem, corpo eletrizado, tá? Então, o que é um corpo neutro? O corpo neutro é quando o número de prótons, tá, é igual ao número de elétrons, ok? E o corpo eletrizado é quando o número de prótons é diferente do número de elétrons, tá? Então, quando o corpo neutro ele perde elétrons, tá, ele se torna positivo, tá, eletrizado positivamente. E quando o corpo neutro ganha elétrons, né, ele fica eletrizado o quê? Negativamente, tá? Beleza? Bem, pessoal, a carga elétrica ela é quantizada. Eu quero determinar a quantidade de carga elétrica, tanto de um corpo eletrizado positivamente quanto negativamente, eu utilizo essa expressão aqui. Então, a quantidade de carga é igual a mais ou menos N vezes E. Este N aqui, ó, representa o quê? A falta ou excesso de elétrons, tá? Esse Ezinho aqui nós denominamos de carga elementar, tá? Este valor aqui, turma, conforme vocês estão observando, é o mesmo tanto para o próton quanto para o elétron, tá? Em termos de valor absoluto, em módulo, tá? A gente sabe que o que diferencia o próton do elétron, tá? É que o próton é positivo e o elétron é o quê? Negativo, tá? Essa carga, essa quantidade de carga aqui, ela é medida em coulomb. Coulomb, né? A unidade de carga no Sistema Internacional de Unidades. Beleza, turma? Tranquilo? Então, não devemos esquecer que os efeitos da carga elétrica são perceptíveis à distância, tá? Ou seja, uma interação que age à distância, beleza? Então, se eu tenho aqui um próton e um elétron, tá? Eles podem tranquilamente se atrair. Por quê? Porque as cargas, né, são de sinais o quê? Contrários, tá? Se tiver um elétron com um elétron, ocorre uma repulsão, porque as cargas são de mesmo sinal. Elétron apresenta carga negativa, então negativo com negativo, né, se repele, positivo com positivo também se repele, agora positivo com negativo se atrai, tá? Então é uma interação, né, que age aí, né, à distância, ok? Condutores isolantes. O que diferencia um material condutor de um material isolante? A diferença, turma, está o quê? Na quantidade de elétrons livres. Eu tenho um excesso de elétrons livres nos materiais condutores, e isso facilita a condução da eletricidade, tá, nesses materiais. Então, os elétrons livres que estão localizados aí na última camada, que nós denominamos camada de valência, eles estão o quê? Fracamente ligados a esses átomos, né? Os átomos que formam aí os condutores. Logo, eles podem se espalhar por todo o material, tá? Conduzindo a eletricidade com muita facilidade, tá? Nós temos aí como exemplo os metais, né? De modo geral. Nós temos também o corpo humano, né? Que são bons condutores de eletricidade. Nós temos aqui os isolantes, né? Que também são chamados de dielétricos, tá? Ao contrário dos condutores, tá? Os isolantes isolam a eletricidade. Por quê? Porque o número de elétrons livres é muito baixo, quase não existem elétrons livres nesses materiais, tá? Então, esses elétrons livres que estão localizados na última camada, né, que é a camada de valência, estão o quê? Fortemente ligados aos átomos, né, que formam aí esses materiais isolantes. Logo, eles não têm como se espalhar, tá? Se não tem elétrons livres, não tem como conduzir eletricidade por esse material, tá? Logo, eles são denominados de
isolantes, tá? Então, como exemplo, nós temos a borracha, o plástico, a madeira, o vidro. Ok, turma? Bem, turma, vamos aí para os princípios, né, que fundamentam a eletrostática, né, que são dois: princípio de atração e repulsão e princípio da conservação de carga elétrica, tá? Vocês estão lembrados que lá no começo nós colocamos que os efeitos da carga elétrica são perceptíveis à distância? Pois é, nós vamos observar aqui neste princípio aqui, tá? No princípio de atração e repulsão, que diz o seguinte: cargas de mesmo sinal se repelem e de sinais opostos se atraem, tá? Então, se eu pego um próton com próton, né? Então, o próton apresenta carga positiva, tá? Então, se eu pego essas partículas, né, e coloco uma certa distância, eu tenho o quê? Uma repulsão, tá? Entre elas. Se eu pego um elétron com elétron, né? Elétron apresenta carga o quê? Negativa, então carga de mesmo sinal. Eu também tenho uma repulsão. Porém, se eu pegar um próton, né, com um elétron, eu tenho o quê? Uma atração, tá? Então, este aí, turma, é o princípio de atração e repulsão, tá? De cargas elétricas. Outra informação que ele coloca aqui: um corpo carregado pode atrair um corpo neutro, porém jamais repelir. Então, por exemplo, se eu pego uma régua, né, uma régua de plástico, e atrito, né, a ponta desta régua com uma folha de papel, tá? Então, esta região que antes estava neutra, ela passa a ficar o quê? Eletrizada. E se eu aproximar essa régua de papéis, né, picados, né, e esses papéis se encontram a princípio neutros, esses papéis serão atraídos por esta régua, tá? Beleza? Então, isso daí pode acontecer, tá? Vocês podem perceber que é uma interação aí à distância, tá? Uma interação que é perceptível à distância. Então, ocorre atração, porém jamais repulsão entre esses elementos que eu coloquei para vocês, que é a régua, né, que foi eletrizada naquela determinada região, e os papéis picados, né, que estão aí inicialmente neutros. Beleza, turma? Bem, pessoal, vamos aí para o princípio, né, de conservação de carga elétrica, que diz o seguinte: no sistema isolado, a soma algébrica das cargas elétricas positivas e negativas permanece constante, tá? Então, cabe essa relação aqui, né? Mostra que a energia, né, digo assim, a carga total do sistema permanece constante, né? Então, por exemplo, num processo de eletrização por contato, tá? A carga total antes e após o contato é a mesma, não muda, tá? Então, é isso que diz o princípio de conservação de carga elétrica, né? Então, o somatório das cargas, né, positivas e negativas antes do contato é igual ao somatório das cargas positivas e negativas após ou depois do contato. Ok, galera? Bem, pessoal, vamos aí para os processos de eletrização, que são 3. O atrito, o contato e a indução. Beleza? Vamos falar, né, primeiramente sobre o processo de eletrização por atrito, tá? Conforme as imagens que vocês estão observando, aqui nós temos dois corpos, né, que se encontram inicialmente neutros, né, o bastão de vidro e a lã. Esses corpos aqui na segunda imagem foram colocados aí em atrito um com o outro, né? A lã foi, né, esfregada mesmo aqui sobre este bastão, tá? E no final do processo nós temos aí, né, o bastão aí eletrizado positivamente e a lã eletrizada negativamente. Então, no processo de eletrização por atrito, tá? Isso levando em consideração a natureza dos materiais que devem ser diferentes, tá certo? Um tende a perder elétrons e o outro tende a ganhar elétrons, tá? Beleza? Então, ambos os corpos, né, se eletrizarão com cargas de mesmo valor absoluto, de mesmo módulo, tá? Porém, de sinais contrários. Beleza, turma? Eletrização por contato. Bem, pessoal, na eletrização por contato, tá, consiste em eletrizar um corpo, né, que se encontra inicialmente neutro, quando eu coloco este corpo em contato com um corpo que está previamente eletrizado, seja ele positivamente ou negativamente, tá? Conforme vocês estão observando na imagem, eu pego este corpo aqui eletrizado positivamente e coloco em contato com este corpo, né, inicialmente neutro.
o que vai acontecer? Esse corpo menor vai transferir elétrons para esse corpo maior, tá? Não o suficiente para neutralizá-lo, tá? Ele vai continuar, né, com falta de elétrons. Porém, este corpo aqui, como ele perde elétrons, né, ele passa a apresentar o quê? Uma falta de elétrons. Logo, né, no final do processo, né, ele passa a ficar eletrizado com carga o quê? Positiva. Tá? Então, no processo de eletrização por contato, os corpos, né, passam a apresentar cargas de mesmo sinal. Então, isso aqui vale também para o corpo eletrizado negativamente, quando eu coloco em contato com o corpo neutro. Tá? Então, se o corpo aqui, vamos supor que o corpo aqui ele esteja eletrizado negativamente, quando eu coloco em contato com o corpo neutro, aí é o contrário, né? Este corpo aqui, ó, maior, cede elétrons para o corpo menor. Então, se esse corpo menor está neutro, ele recebe elétrons, ele passa a ficar o quê? Eletrizado negativamente. E no final, né, do processo de eletrização, eu passo a ter os corpos aí, né, com suas cargas aí de mesmo sinal. Beleza, turma? Outra informação importante é que na eletrização por contato, se as esferas forem idênticas, ou seja, com as mesmas dimensões, mesmo tamanho, tá? No final do processo, elas passam a apresentar a mesma quantidade de carga, tá certo? Então é muito fácil nós realizarmos esse cálculo, tá? Basta eu pegar e fazer o seguinte, né? Antes do processo, eu somo algebricamente a quantidade de carga, tá certo? E divido por 2, né? Porque aqui no exemplo nós temos duas cargas. Então, eu somando, né? Fazendo aqui a soma algébrica das cargas, né? No processo de eletrização, tá? Eu somo essas cargas e divido por 2, para que eu tenha a mesma quantidade de carga, né, nas duas esferas, tá? Então, isso aí para efeito de exercícios, né? É importante essa informação aí, beleza, turma? Tranquilo? Bem, pessoal, nós temos aí o processo de eletrização por indução, né? Então, para que ocorra esse processo, né, vocês podem perceber que nós temos um corpo neutro e nós temos um corpo previamente eletrizado, e aqui está eletrizado positivamente. Esse corpo aqui nós chamamos de indutor e o corpo neutro de induzido. Por que induzido? Porque quando eu aproximo esse corpo indutor do corpo induzido, sem que ocorra o contato entre eles, eu tenho aqui separação de cargas elétricas. Esse fenômeno é chamado de indução eletrostática. Aqui, pessoal, não tem eletrização deste corpo. Eu tenho apenas separação de cargas. Por que ocorre essa separação, professor? Porque é o seguinte, esse corpo aqui ele está eletrizado positivamente. Tá? Então, como o corpo neutro, no corpo neutro, né, o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas, tá? As cargas negativas, né, migrarão para essa região aqui mais próxima do corpo eletrizado positivamente. Por quê? Porque as cargas são de sinais opostos, né? E os sinais opostos se atraem. Beleza, turma? Enquanto que as cargas, né, de mesmo sinal aqui, ó, vocês podem perceber que as cargas positivas, elas vão buscar, né, a região mais distante aqui, nessa esfera. Por quê? Porque cargas de mesmo sinal se repelem. Então, esse fenômeno é chamado de indução eletrostática. Tá? Agora, eu quero o quê? Eletrizar esse corpo aqui. Como é que eu faço? Eu estabeleço uma ligação com a Terra, ainda na presença do indutor. Tá? Elétrons migrarão da Terra para essa região aqui, ó, para neutralizar aqui essa região, né? Porque aqui eu tenho cargas positivas, vocês podem perceber. Então, quando os elétrons migram para esta região, vai neutralizar essa região aqui. Então, neutralizando essa região, eu passo a ter o quê? Um excesso de cargas negativas neste corpo, tá? Ainda na presença do indutor, eu vou cortar essa ligação, desfazer a ligação com a Terra, tá certo? Aí eu afasto o corpo indutor, tá? E aí nós vamos perceber que o corpo induzido, né, apresentou aqui no final, né, uma carga de sinal contrário à carga do indutor, que é positiva, beleza? Então esse raciocínio é o mesmo quando eu tenho um indutor eletrizado negativamente e eu quero aqui, né, eletrizar o corpo, né, induzido, né, que está aí previamente neutro. Então o raciocínio é o mesmo, tá, pessoal? Então esse processo de eletrização nós denominamos de processo de eletrização por indução, tá, pessoal? Beleza, turma?
Bem, pessoal, nós temos aí a lei de Coulomb, né? Que é a força elétrica. O que é que diz aqui? Que o módulo da força de ação mútua entre duas cargas elétricas pontiformes é diretamente proporcional ao produto dos valores absolutos das cargas, e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. Bem, vocês podem perceber que este desenho aqui é baseado naquele princípio da eletrostática, né? Princípio da atração, né? E da repulsão das cargas elétricas, né? Carga de mesmo sinal se repelem, de sinais opostos se atraem. Tá? Então, o que acontece? A força elétrica, né? A interação que ocorre entre essas cargas aqui, eu posso determinar, eu posso calcular essa interação. E essa interação nós denominamos de força elétrica, tá, pessoal? Então, nós temos aí, né, uma atração mútua entre as cargas, né? Aqui nós temos um par ação e reação dessas forças, né? Que é baseada aí na terceira lei de Newton. Beleza, turma? Aqui as cargas são de sinais contrários. Essas cargas, né, foram colocadas a uma certa distância, né? Carga Q1 e Q2. A mesma coisa aqui. Acontece que as cargas aqui são de mesmo sinal, logo eu tenho uma repulsão entre elas. Então nós podemos determinar essa força de repulsão. Beleza, turma? Então nós determinamos essa força por meio desta expressão aqui, tá? Então a força elétrica é igual a K, que é a constante eletrostática do meio, tá certo? Vezes Q1 vezes Q2 dividido por R2. Aqui Q1, né, é a carga 1, Q2 é a carga 2. E aqui a distância, né, a letra D pode tranquilamente ser substituída aqui pela letra R, a mesma coisa, tá? Detalhe, essa distância é elevada ao quadrado, tá? Então essa força ela é diretamente proporcional ao produto, né, dos módulos dessas cargas e inversamente proporcional à distância, né, ao quadrado da distância entre elas. Beleza, turma? Tranquilo? Então, a força elétrica no sistema internacional é dada em newtons, tá? A constante eletrostática do meio, tá, é 8,99 vezes 10 elevado à nona, ou, né, 9 vezes 10 elevado à nona, né, que é a constante eletrostática aqui, nós vamos considerar no vácuo, tá certo? Newton por metro quadrado, Coulomb ao quadrado, que é a unidade, né, dessa constante no SI, no sistema internacional. Nós temos aí as cargas, né, as cargas são dadas em Coulomb, conforme nós já vimos, e a distância é dada em metros. Beleza, turma? Tranquilo? Bem, aqui nós temos a avaliação gráfica, né, a análise gráfica da lei de Coulomb, né, da força em função da distância. Tá? Vamos avaliar aí, vamos observar que a força, de fato, é inversamente proporcional à distância. Beleza, turma? Quando uma aumenta, a outra diminui. Ou vice-versa. Tá? Nós temos aqui a expressão da lei de Coulomb, beleza? Nós temos aqui, né, esta curva característica, né, da lei de Coulomb, nós denominamos hipérbole, né, uma hipérbole cúbica. Beleza, turma? Bem, como é que nós avaliamos este gráfico aqui? Tá? Então, nós temos aqui um valor de distância, né? Então, D dividido por 2. Tá? Então, para este valor da distância, nós temos um valor para a força, que é 4F. Beleza, turma? Então, vocês podem perceber que eu aumentei a distância aqui para D. E automaticamente o quê? A força caiu. Isso prova que, de fato, aumentando a distância, né, a força diminui. Por essa razão, são grandezas inversamente proporcionais. Aumentando a distância mais ainda para 2D, vocês podem perceber que a força diminui o quê? 4 vezes. Ok, turma? Então, quando eu ligo esses pontos, tá, nós temos aí esta curva, né, característica aí, né, da lei de Coulomb. Qualquer gráfico, qualquer outro gráfico diferente deste gráfico aqui não representa o gráfico da lei de Coulomb. Não representa o gráfico da força elétrica. Beleza, turma? Tranquilo? Bem, pessoal, vamos aí para os exercícios de revisão, ok? Bem, pessoal, vamos aí para a primeira questão, que diz o seguinte: a respeito dos processos de eletrização, marque a alternativa incorreta. Vamos aí para a letra A. Após a eletrização por contato, os corpos terão cargas elétricas de mesmo sinal. Isso aqui está correto. Ok, turma? Vamos aí para a letra B. Na eletrização por indução, o corpo que inicia o processo já eletrizado é denominado de indutor. Tá? Nós vimos isso daí, beleza? Então, o indutor, tá, é o corpo que está previamente eletrizado. Induzido, tá,
é o corpo neutro a ser eletrizado. Ok, galera? Letra C. Ao atritar duas canetas compostas de polietileno, ambas ficam eletrizadas negativamente. Essa alternativa aqui está errada, tá, pessoal? Então, no processo de eletrização por atrito, tá, para que os corpos fiquem eletrizados, tá, é necessário que eles sejam de materiais o quê? Diferentes, tá, pessoal? Ok? Nós vimos isso daí. Letra D. A série triboelétrica é aplicada à eletrização por atrito. Correto. Série triboelétrica é uma tabela de materiais onde nós temos aqueles que tendem a perder elétrons, né, e outros materiais que tendem o quê? A ganhar elétrons, né, quando colocados um em atrito com o outro. Beleza? Então isso aqui está correto. Letra E. Após a eletrização por indução, o corpo induzido apresentará carga elétrica de sinal oposto à carga do indutor. Beleza? Essa aqui também está corretíssima, tá, pessoal? Então, de posse dessas informações, tá? A alternativa correta aí é a letra C, né, pessoal? C de casa, ok? Bem, pessoal, vamos aí para a segunda questão. A respeito do comportamento dos condutores isolantes, julgue os itens a seguir como verdadeiros e falsos. Então, o primeiro item aqui. Nos isolantes, os elétrons estão fortemente ligados aos átomos e, por isso, não podem mover-se facilmente. Tá? Isso aqui é verdadeiro. Beleza, turma? Ok? 2. Os condutores também podem ser chamados de dielétricos. Tá? Isso aqui está errada, né? É falsa. Tá? Quem são chamados de elétricos? São os isolantes, tá? Beleza? Vamos para 3, o item 3. Os metais são bons condutores elétricos por possuírem elétrons livres em excesso. Corretíssima, tá? Essa aqui. Ok, galera? Beleza? Então, de posse dessas informações, a alternativa correta é a letra C, né? C de casa. Beleza, turma? Bem, pessoal, vamos aí para a terceira questão que diz o seguinte. Uma esfera eletrizada com carga QA igual a menos 5 vezes 10 elevado a menos 9 coulomb é colocada em contato com outra esfera com carga QB igual a 7 vezes 10 elevado a menos 9 coulomb. Sabendo que ambas as esferas são idênticas, qual é a carga de cada uma delas após ter sido atingido o equilíbrio eletrostático? Bem, pessoal, aqui nós temos um caso particular da eletrização por contato. Tá? Por que é um caso particular? Porque as esferas, tá, mencionadas aqui na questão, tá, estão eletrizadas. Ok? Então, durante o contato, haverá uma redistribuição de elétrons. Tá? Então, como elas são idênticas, no final, cada uma delas apresentará o mesmo valor de carga. Então, o cálculo fica da seguinte forma. Tá? Bem, para nós calcularmos, né, essa questão aqui, como é necessário que, no final, as duas esferas apresentem a mesma quantidade de carga, o que é que eu vou fazer? Eu somo inicialmente, tá, esses valores de cargas, tá, eu somo algebricamente e divido por 2, tá, conforme o cálculo que vocês estão observando aí. Então, Q, né, é a carga, né, que cada uma das esferas apresentará, é igual a QA mais QB dividido por 2. Tá? Basta eu fazer as substituições aqui. Ó, tá? QA é menos 5 vezes 10 elevado a menos 9, mais 7 vezes 10 elevado a menos 9 dividido por 2. Resolvendo essa continha aqui, tá? Menos 5 mais 7 dá 2 vezes, eu vou conservar, né, a potência aqui de base 10, né? 10 elevado a menos 9, dividido por 2. Tá? Resolvendo aqui, né, esta divisão, nós temos que a carga Q, né, é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 9 coulomb. Tá, pessoal? Esse aqui é o valor que cada uma das esferas vai apresentar, tá? No que diz respeito aí às suas cargas. Beleza, galera? Tranquilo? Vamos aí para a quarta questão. Uma esfera metálica tem carga elétrica negativa de valor igual a 3,2 vezes 10 elevado a menos 4 coulomb. Sendo a carga do elétron igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb, pode-se concluir que a esfera contém. Tá? Então, aqui neste caso aqui, turma, nós vamos calcular o valor de N. Tá? Então, aqui ele coloca
que a carga está eletrizada o quê? Negativamente, beleza? Nós vamos determinar o valor de N, tá? Nós já conhecemos a expressão, tá? Então, o cálculo fica da seguinte forma. Q igual a N vezes E, o valor de Q aqui, ó, foi dado na questão, tá? Nós vamos fazer a substituição aqui do Q, tá? Em valor absoluto. O que me interessa é o valor absoluto, porque o valor de N, turma, ele é sempre positivo, tá? Não pode ser negativo. Ele representa a falta ou excesso de elétrons, beleza, galera? Ok? Então, nós temos 3,2 vezes 10 elevado a menos 4, que é igual a N vezes, né, o valor da carga do elétron, que é a carga elementar, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, N é igual a 3,2 vezes 10 elevado a menos 4, dividido por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Tá? Então, resolvendo essa divisão aqui, nós temos para o valor de N, 2 vezes 10 elevado a 15 elétrons. Beleza, turma? Então, de posse dessa resposta, a alternativa correta é a letra A, né, pessoal? A de amor, beleza? Bem, pessoal, vamos aí para a quinta e última questão, que diz o seguinte: duas partículas de cargas elétricas Q1 igual a 4 vezes 10 elevado a menos 16 coulomb e Q2 igual a 6 vezes 10 elevado a menos 16 coulomb estão separadas no vácuo por uma distância de 3 vezes 10 elevado a menos 9 metros, sendo K, né, que é a constante eletrostática do meio, igual a 9 vezes 10 elevado a nona, né, nona potência, Newton, metros quadrados por coulomb ao quadrado. A intensidade da força de interação entre elas, em newtons, é de... Bem, pessoal, nós vamos obter, né, esta força em newtons porque todas as unidades, né, estão aí no SI, né, no Sistema Internacional. Tá, galera? E o cálculo fica da seguinte forma. Bem, pessoal, fazendo aí as devidas substituições, né, fazendo a aplicação da lei de Coulomb, nós temos que força é igual a K, constante eletrostática, vezes Q1 vezes Q2, dividido pelo quadrado da distância. Né? Então, substituindo esses valores aqui na expressão, nós temos a constante do meio, né? 9 vezes 10 elevado a nona. Só um detalhe, tá? Essas cargas aqui, tanto Q1 quanto Q2, elas são colocadas aqui em módulo. Por quê? Porque a força é uma grandeza vetorial. Tá? Me interessa apenas o módulo desta força. Beleza, galera? Então, o Q1 é 4 vezes 10 elevado a menos 16, vezes 6 vezes 10 elevado a menos 16. Dividido por, nós temos aqui o valor da distância, né, entre as cargas. Tá? É tudo isso aqui elevado ao quadrado. Tá? 3 elevado ao quadrado é 9. E 10 elevado a menos 9 ao quadrado é 10 elevado a menos 18. Ok, galera? Então, resolvendo aqui, ó, tudo isso aqui, nós temos o quê? F é igual a 24 vezes 10 elevado a menos 23, dividido por 10 elevado a menos 18. Ok? Simplificando mais ainda este cálculo, nós temos que força é igual a 24 vezes 10 elevado a menos 5. Tá? Em notação científica, a força é quanto? 2,4 vezes 10 elevado a menos 4 newtons. Beleza, galera? Então, de posse dessa resposta aí, a alternativa correta é a letra D, né, pessoal? D de dado. Beleza, turma? Eu espero que vocês tenham gostado aí das aulas, tá? Aguardo aí o retorno de vocês durante a semana para as possíveis dúvidas. Beleza, turma? Um abração a todos e que Deus os abençoe.